Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar a comissão organizadora do CROP do ano de 2021 pela organização em tempo de pandemia deste evento científico virtual. Nós vamos abordar o tema sobre os biomateriais e vamos falar hoje sobre o Genfos XP e a membrana TechGraft, procurando mostrar as comprovações científicas e as aplicações clínicas desses materiais. Iniciamos com a TechGraft. A TechGraft ela é uma membrana biológica acelular de pericárdio bovino de alta resistência e com tempo de reabsorção compatível com o reparo ósseo. Por ser reabsorvível, evita a segunda cirurgia para sua remoção e ela também permite a fixação por meio de parafusos ou de sutura. É uma membrana de fácil manipulação e se adapta a qualquer tipo de enxerto, em grânulos ou em blocos, quer seja autógeno, halógeno, xenógeno ou aloplástico. É um produto produzido pela Balmer e nós temos inúmeras pesquisas sobre este material, o que passaremos a mostrar a partir de agora. No ano de 2020, a Jéssica Suzuki Yamanaka, ela fez uma pesquisa que foi seu trabalho de pós-graduação, onde ela usou a TechGraft como objeto de pesquisa e analisou na metodologia pela microscopia eletrônica de varredura, pela microscopia de força atômica, fez testes de perda de peso e absorção de água, como também ensaio mecânico e avaliação histológica. Ela utilizou como metodologia o rato como animal e fez defeitos ósseos na tíbia, ou seja, em ossos considerados longos. Na microscopia eletrônica de varredura, ela observou que as fibras colágenas do pericárdio bovino, produto desta membrana, mostravam-se entrelaçadas e sobrepostas, e isso, segundo a literatura, melhora a agregação celular. Na microscopia de força atômica, as fibras de colágeno mantiveram a sua estrutura natural após o processo de produção, denotando, então, que o método utilizado na fábrica para a produção da membrana de pericárdio bovino é adequado. As moléculas de colágeno aparecem organizadas em longas fibrilas, que é inerente ao colágeno fibrilar, e a rugosidade média das membranas foi de 8,12 nanômetros. A rugosidade da membrana também é um importante aspecto para promover a adesão celular. Com relação à resistência mecânica, foi avaliada a resistência desta membrana de pericárdio bovino por meio do método de tração. E nós vamos encontrar o colágeno, dependendo da origem deste produto biológico, que é o colágeno, variando bastante com relação à resistência e tração. Por exemplo, o colágeno de pele, ele apresenta um módulo de elasticidade que vai de 0 a 50 megapascal. O colágeno de tendão, ele chega a 1 gigapascal. E nós vamos encontrar a TechGraft com 534,21 megapascal
em meio ambiente, ou seja, na forma seca, e quando ela é hidratada, ela chega a 38,25 megapascal, mostrando então que ela é uma membrana que apresenta uma resistência adequada para ser usada nos casos de regeneração óssea guiada. Com relação à neoformação óssea, nós vamos encontrar no trabalho da Jéssica Yamanaka que ela observou o resultado em 2 períodos, 21 e 42 dias. E nós vamos encontrar no grupo da membrana, aos 21 dias, já o início da neoformação óssea, com trabéculas esparsas por todo o defeito ósseo, e em um maior aumento observa-se o osso neoformado, com excelente vascularização e com aspecto de normalidade. Já 42 dias, observamos a cavidade praticamente formada por trabéculas mais espessas, mais maduras, e também o osso no maior aumento, sendo observado que ele mantinha as características de uma boa revascularização, como também aspecto de normalidade, mostrando assim que esta membrana ela tem uma função osteopromotora. Ao isolar-se um ambiente, ao isolar-se um determinado defeito ósseo, desde que nós tenhamos o espaço biológico preenchido ou por coágulo ou por biomaterial, nós temos aí a proteção da membrana de células fibroblásticas, células epiteliais, que competiriam com as células osteoblásticas. Assim, nós temos a função osteopromotora adequada para essa membrana, e foi exatamente isso que a Letícia demonstrou quando ela fez a histomorfometria desses defeitos ósseos, mostrando que com 42 dias nós tínhamos praticamente de 40 a 60% da cavidade totalmente neoformada, preenchida por tecido ósseo neoformado. Assim, nós vemos que a conclusão que a Letícia Yamanaka chegou em sua pesquisa foi que as membranas de colágeno provenientes de pericárdio bovino apresentaram boas características estruturais e mecânicas para o uso em regeneração óssea guiada, embora ela tenha um tempo de reabsorção diminuto, ao redor aí de 40 a 60 dias em humanos, nós vamos ver que este tempo é o suficiente para que haja o desencadeamento do reparo ósseo das cavidades protegidas por essa membrana. Assim, o uso da membrana de colágeno de pericárdio bovino apresentou um efeito positivo na regeneração do defeito ósseo em tíbias de rato, favorecendo a formação óssea no topo do defeito e em proximidade com a membrana. Uma outra pesquisa que foi realizada foi pelo Rogério Buchain, onde ele submeteu o pericárdio bovino a um tratamento químico com aspargina e glutamina, no sentido de remover as substâncias que ficam entre as fibras colágenas do pericárdio. E aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, pode-se observar então as fibras de colágeno do pericárdio bovino entrelaçadas, havendo um espaço entre estas fibras. Quando ele colocou essa membrana sobre defeitos ósseos, o que ele observou? Ele viu a microscopia óptica a formação de tecido ósseo ao redor da membrana e também no interior da membrana, exatamente
no espaço entre as fibras colágenas que compõem o pericárdio bovino. Este dado é também bastante importante porque nós vamos ter que parte dessa membrana ela é reabsorvida e parte dela é incorporada ao tecido neoformado. Nesta outra pesquisa, nós vamos ver uma comparação da membrana de pericárdio bovino com a membrana de origem porcina. E nós vamos ver logo no início, nessa microscopia eletrônica, uma diferença substancial com relação à estrutura, onde a membrana de pericárdio bovino, como foi mostrado anteriormente, ela apresenta as fibras colágenas entrelaçadas, enquanto que aqui nós vemos um menor espaço entre as fibras na membrana de origem porcina, de pele porcina. E quando submetidas, então, à técnica de uma regeneração óssea guiada, o que se observou foi uma maior quantidade de osso neoformado quando se utilizou a membrana de pericárdio bovino em comparação com a membrana de origem porcina. Com isto, nós vemos que aqueles espaços entre as fibras colágenas, eles têm um efeito bastante positivo no reparo de um defeito ósseo. Uma dissertação que nós orientamos, do Marco Aurélio Bernardes, um dos grupos recebeu a utilização da membrana TechGraft. E o que pôde se observar no grupo da membrana? Que aos 30 dias, e aqui utilizando-se o rato, no entanto, em um defeito considerado crítico, aos 30 dias já se observava no centro do defeito, aqui nós vemos o defeito ósseo, na calvária de ratos, no crânio do rato, e aqui nós vemos na parte central do defeito ósseo algumas trabéculas já formadas de tecido ósseo, o que aumentou substancialmente nos grupos eutanasiados com 60 dias, onde nós tínhamos todo o defeito ósseo praticamente com a neoformação óssea em toda a sua extensão. E aqui nós vemos no centro do defeito a imagem do osso neoformado. Neste trabalho, observou-se em algumas espécies resíduos de barreira de membrana, mas que estavam envolvidas por tecido ósseo neoformado. Quando se fez a histomorfometria desses animais, observou-se aqui que nós tínhamos ao redor de 56,39% em média de todos os animais de tecido ósseo neoformado em que se utilizou a membrana de pericárdio bovino, mostrando mais uma vez a sua excelente qualidade de osteopromoção. Assim, com base nas pesquisas, nós vamos indicar essas membranas de pericárdio bovino, de nome TechGraft, um produto da Balmer, para regeneração óssea guiada, quer seja na preservação ou regeneração alveolar, para defeitos ósseos, para gaps, para áreas de reconstrução óssea com osso autógeno associado ou não a biomaterial, como também usar para as cirurgias de enxerto sinusal, tanto na região intrasinusal, no sentido de proteger a membrana sinusal, ou sobre uma membrana sinusal fenestrada, como também usando estas membranas na parede lateral de acesso ao seio maxilar. Nós vamos mostrar na sequência alguns casos, por exemplo, neste caso, em que foi utilizada
a membrana TechGraft para regeneração óssea guiada em um alvéolo com defeito de 5 paredes. Aqui nós vemos o alvéolo preenchido com biomaterial e a membrana sendo colocada na vestibular e envelopada no palato. 4 meses após, nós tínhamos este aspecto do tecido mole. Vejam a manutenção que houve da área alveolar, possibilitando então a instalação de um implante em uma posição proteticamente favorável. Assim, o uso de biomateriais em alvéolos, eles têm um resultado melhorado quando se utiliza uma membrana como sua proteção. Este outro caso, foi feita a extração do dente incisivo medial. Vejam aqui a extração realizada sem se fazer incisões relaxantes, para manter toda a estrutura do rebordo, inclusive dos tecidos moles, o preenchimento deste alvéolo com um biomaterial. Aqui nós vemos o preenchimento, e como nós sabemos que os biomateriais eles não podem ficar expostos ao meio bucal, como não havia sido realizada nenhuma extração, nenhuma incisão relaxante, no sentido de trabalharmos o retalho e obliterarmos a face oclusal desse alvéolo, nós optamos por utilizar a membrana TechGraft suturada nas bordas da ferida, quando se utiliza essa técnica para fazer um plugue com a membrana de pericárdio bovino. Nós recomendamos que ela seja suturada e seja usada em camada dupla ou camada tripla. E também para prevenir qualquer intercorrência pós-operatória, nós vamos proteger esta área que está com a membrana com um cimento cirúrgico, um Coepac, no sentido de evitar que o paciente traumatize a região que recebeu a membrana. Aqui nós observamos 24 dias depois para a remoção da sutura, e aqui nós vamos encontrar a sutura e a área do alvéolo epitelizada. Muito provavelmente, esse epitélio, parte dele foi feito por incorporação da membrana e também parte dele por proliferação epitelial. Removemos a sutura e aqui nós vamos ver o paciente 5 meses depois, quando da instalação do implante. Fizemos a instalação do implante, aqui está o implante instalado, e vamos observar então a manutenção que houve do alvéolo e das estruturas adjacentes, o tecido mole inclusive. Uma outra indicação que nós fazemos para o uso da membrana de pericárdio bovino é para o uso intrasinusal, no sentido de proteger a membrana sinusal, quer seja ela com fenestração ou não. Nós sempre usamos as membranas no interior da cavidade sinusal, justamente para evitar uma pressão que pode acontecer da mucosa contra as irregularidades de um biomaterial de preenchimento e haver uma fenestração posterior. Assim, nós vamos usar esta membrana como protetora intrasinusal da membrana sinusal, e também recomenda-se usar a membrana na região da parede lateral do seio maxilar, a área de acesso ao seio maxilar.
E, finalmente, uma outra indicação que se faz é para estabilizar materiais que são utilizados para aumentos verticais ou horizontais, visto que esta membrana ela permite a fixação tanto com sutura como com a utilização de parafusos ou tachinhas. Aqui nós vemos um caso do Alcindo Gomes, um companheiro nosso, onde havia neste rebordo uma espessura possível de se instalar implante, de forma bastante limítrofe, mas com uma depressão por vestibular. Então vejam a medida feita com uma sonda periodontal, os implantes sendo instalados na região do rebordo e a utilização da membrana Tec Graft justamente para proteger, estabilizar o biomaterial que será instalado nesta região, no sentido de favorecer aí a melhora do contorno do rebordo e, com isso, ter uma estética mais favorável da prótese. Aqui nós vemos a membrana fixada com 2 parafusos. Vamos ver aqui nesta imagem o preenchimento, a utilização do biomaterial naquela depressão, e vamos ter finalmente a fixação desta membrana na região da crista do rebordo, no sentido de proteger e estabilizar esse biomaterial que foi colocado para um aumento vertical. Aqui uma imagem do pós-operatório imediato. Assim, nós vamos ver que a membrana Tec Graft é um produto que a Balmer tem no seu rol de produtos para ser utilizada nessas diversas situações, desde a preservação alveolar até a estabilização de uso de biomateriais para aumentos verticais e horizontal do rebordo. É uma membrana, como foi observada, que tem uma estrutura boa para que todos esses procedimentos sejam realizados, e ela é reabsorvida em um tempo adequado para que ocorra o reparo ósseo. Um outro biomaterial que nós vamos abordar com vocês hoje é o Genfos. E nós temos 2 apresentações do Genfos. Temos o Genfos tradicional, um produto lançado há mais tempo pela Balmer. É um enxerto, considerado um enxerto, um biomaterial cerâmico bifásico, porque ele apresenta a hidroxiapatita sintética associado ao beta-trifosfato de cálcio numa proporção de 70-30. Inicialmente, este produto, ele se apresentava na forma cerâmica densa e somente na granulometria de 0,5 a 0,75. Nós vamos encontrar a pesquisa realizada por nós, onde em uma avaliação da osteocondução, observou-se então aos 60 dias quase 46% de neoformação óssea em um defeito ósseo crítico de calvária de ratos. E isso mostra então a excelente osteocondução que apresentava esse material, o Genfos, cuja cerâmica era densa. Nós vamos ter um upgrade deste produto, que é o Genfos XP. E o Genfos XP, ele apresenta já a diferença na sua granulometria de 0,5 a 0,75 milímetros de tamanho e também de 0,75 a 1, fazendo com que nós tenhamos a indicação para esse produto, para cavidades pequenas,
utilizando-se a granulometria menor, e para cavidades maiores, a granulometria maior. Nós vamos ver uma outra diferença observada nesse trabalho do Eduardo Mucay, de 2014, onde se observa a microscopia eletrônica poros na cerâmica, na hidroxiapatita. Assim, esta é uma diferença que existe na estrutura desse produto, onde nós vamos ter uma cerâmica, uma hidroxiapatita porosa, associada ao mesmo beta-trifosfato de cálcio e na mesma proporção 70-30. Observamos numa lupa estas porosidades, aqui do produto 0,50-0,75 e aqui o 0,75A1. Quando se observa essas porosidades em uma microscopia eletrônica, pode-se ver nesse trabalho do Ricardo Quirico Pinheiro Machado, pode-se observar então os poros bem delimitados, os poros bem definidos na partícula de 0,5 a 0,75 e na partícula 0,75A1. Neste trabalho, o Ricardo, ele, sob a orientação da Marília Rosalaf, da Universidade de São Paulo, de Bauru, nós vamos ver que quando foi implantado em defeitos críticos de calvária de ratos, as duas partículas, tanto a 0,50 a 0,75 como a 0,75A1, elas proporcionaram neoformação óssea adequada, fazendo com que houvesse, então, a comprovação da osteocondução que ocorre quando se utiliza este produto em defeitos ósseos. E um dado bastante interessante desta pesquisa, que também foi encontrado em pesquisas posteriores, é a formação óssea no interior daqueles poros. Então, aqui nós vemos as partículas do beta-tricálcio-fosfato associado com a cerâmica sendo envolvidas por tecido ósseo ou também com os seus poros preenchidos por tecido ósseo neoformado. Assim, o trabalho do Ricardo, sob a orientação da Marília, mostrou, então, a presença dessas concavidades na superfície deste produto, o Genfos XP, favorecendo o microambiente para que houvesse uma neoformação óssea, e também pode-se dizer que o tamanho da partícula influenciou também na quantidade de osso neoformado, já que as partículas de 0,75A1 tiveram uma quantidade maior de osso neoformado. Nós orientamos um trabalho na São Leopoldo Mandic, no mestrado profissional que nós coordenamos naquela faculdade, e aqui nós fizemos uma comparação do Genfos ao seu concorrente, que é o Boni Cerâmico. Existe uma diferença de proporção de produtos entre ambos, onde o Genfos XP apresenta a proporção de 70-30 de cerâmica e o beta-trifosfato de cálcio, e o Boni Cerâmica apresenta a proporção de 60-40. Aqui nós vamos encontrar o grupo do Boni Cerâmica aos 30 dias instalado em defeitos críticos de calvária de rato, onde nós podemos observar o Boni Cerâmica sendo envolvido por um tecido conjuntivo fibroso, ao passo que no mesmo período, aos 30 dias, nós tínhamos na região central as partículas do Genfos XP, mas já com a presença de neoformação óssea, distantes, portanto, da lateral do defeito ósseo, do coto ósseo.
Aos 60 dias, nesses defeitos, observa-se ainda muito tecido conjuntivo denso, associado a tecido conjuntivo fibroso, ao redor dos grânulos do bone cerâmico, notadamente na região central do defeito, enquanto que nós tínhamos tecido ósseo neoformado nesta região central, quando se utilizou o Genfos XP. Ao se realizar a histomorfometria, contando a quantidade de osso que tinha, principalmente nesse tempo de 60 dias, nós encontramos uma porcentagem de 37,95%, quase 38% de osso neoformado nesses defeitos críticos nos grupos do bone cerâmico, e tivemos 57,56% nos grupos em que se utilizou o Genfos XP, o que fez com que houvesse a conclusão de que o Genfos XP apresentou uma neoformação óssea com diferença estatisticamente significante, já que foram aplicados os testes estatísticos, no período final de análise, quando comparado ao bone cerâmico. Assim, este é um produto que está no mercado e é uma excelente opção para que nós o utilizemos tanto para defeitos ósseos pequenos como para preenchimentos de seios maxilares, que são considerados defeitos ósseos maiores. E na literatura, nós temos uma pesquisa realizada pelo grupo da Faculdade de Odontologia de Bauru, onde eles encontraram uma propriedade biológica que não é comum nos biomateriais sintéticos ou mesmo nos biomateriais heterógenos, que é a osteoindução. Assim, nós vamos ver que esta pesquisa, que foi publicada em 2018, mostra que após a implantação do Genfos XP no plano muscular de ratos, após 4 semanas, nós não tivemos formação óssea neste plano muscular. Às 8 semanas houve pequena formação óssea, mas nós vamos ver que nas 12 semanas do pós-operatório foi observada no interior das concavidades do Genfos XP a formação de um novo osso. Nós consideramos osteoindução quando nós obtemos neoformação óssea em uma região anatômica onde não haja células precursoras de tecido ósseo. E o plano muscular não tem esse tipo de células, portanto, o osso que se formou, basicamente, ele se formou por uma ação osteoindutora do produto que ali foi instalado, e nesse caso o Genfos XP. Observa-se nesta radiografia a implantação do Genfos XP no plano muscular do rato, e aqui nós vemos com 8 semanas, nós vamos encontrar formação óssea nas concavidades, sendo maior a formação óssea às 12 semanas. Aqui nós temos um tipo de coloração, que é uma coloração de hematoxilina e eosina, que analisa o aspecto morfológico das lâminas. Mas nós vamos ter a comprovação de que realmente houve a neoformação óssea com a metodologia da imunohistoquímica, onde nós podemos observar as células ósseas aqui apontadas por essa seta e matriz óssea nessa área com aspecto amarronzado, mostrando então a deposição de matriz óssea no plano muscular
junto às partículas do Genfos XP. E aí resta, então, entendermos o que é que aconteceu e como que isso pode realmente acontecer em um plano muscular. Atualmente, nós estamos fazendo uma pesquisa comprobatória desta pesquisa de osteoindução, analisando, então, vários materiais, não somente Genfos XP, vários materiais que apresentam esta característica para entendermos melhor esse mecanismo biológico da osteoindução por parte deste biomaterial. E nós encontramos, para justificar essa neoformação óssea, uma pesquisa feita por Elias e Metock, onde eles avaliaram em uma revisão sistemática, desde a história, a estrutura, propriedades, tecnologias de cobertura e aplicações biomédicas das cerâmicas de fosfato de cálcio. E eles colocam dentro desta revisão, eles colocam uma informação de que a parcial dissolução desta cerâmica de cálcio e fósforo causa um aumento na concentração local de íons cálcio e fosfato, fazendo com que aumentasse o grau de saturação neste microambiente destes íons, resultando então numa precipitação sobre a superfície do material de microcristais de apatita, que favorece a aposição de tecido ósseo. Portanto, nós vamos ter nesta revisão de Elias e Metock informações que nos levam a crer que realmente estas cerâmicas que apresentam a dissolução de cálcio e fósforo podem ter esta ação osteoindutiva, o que faz com que a gente tenha bastante confiança na utilização deste produto para auxiliar tanto na osteocondução e na neoformação óssea de pequenos e grandes defeitos ósseos. As indicações principais que se faz do Genfos e do Genfos XP é o preenchimento de alvéolos após as extrações dentárias, preenchimento de gaps após implantes imediatos, a exodontia, para melhorar o contorno do rebordo, tanto na forma pura como na forma de stick bone, e aí sempre utilizar a membrana, e a membrana de pericárdio bovino é uma opção excelente para isso, e também para material de preenchimento do seio maxilar. Vamos ver aqui, neste caso, uma preservação alveolar em o preenchimento de um defeito ósseo que foi identificado no planejamento de um caso do curso de especialização de Araçatuba, onde deveria ser instalado um implante. No entanto, foi observado um defeito ósseo, muito provavelmente uma lesão não removida após a extração deste elemento dentário, fazendo com que houvesse, então, a formação de uma área com ausência de osso neoformado, ou seja, preenchida por tecido conjuntivo. Fizemos o retalho e realmente nós tínhamos a cavidade vazia, que era preenchida por um tecido conjuntivo, foi todo ele removido, e para auxiliar na neoformação óssea deste defeito ósseo, nós vamos preencher com o Genfos XP. Então, fazendo-se a mistura do Genfos XP, pode-se utilizar a hidratação com solução fisiológica e vamos preencher a cavidade com este produto. Para evitar que este produto fique em contato com o periósteo da região ou com o tecido mucoso, tecido conjuntivo,
nós vamos, sempre que possível, proteger com uma membrana. E, nesse caso, foi protegida com uma membrana também da Balmer, de nome Pratix, que é uma membrana termomoldável, sintética. Ela foi adaptada inicialmente na face palatina e depois na vestibular, cobrindo toda a parte vestibular, oclusal e estabilizada pelo retalho palatino. A sutura interrompida simples e os controles radiográficos que foram feitos aqui com 60 dias, onde se observa remanescentes do Genfos XP. Com 90 dias nós vemos uma menor quantidade do material, já com uma diminuição da loja óssea, sugerindo na radiografia a neoformação óssea, e com 120 dias, observando-se uma menor quantidade ainda, já com espaços entre as partículas, são essas áreas radiolúcidas, provavelmente havendo então nessa região o preenchimento já com o tecido ósseo, substituindo gradualmente esse produto que foi parcialmente reabsorvido. Assim, nós vamos ver que o Genfos XP é um produto que se presta bastante para o preenchimento de alvéolos e de defeitos ósseos, sendo que sempre nós deveríamos proteger essas regiões com uma membrana. A outra aplicação é o enxerto sinusal, e nós vamos encontrar algumas pesquisas realizadas lá em Bauru, sob orientação da Marília Busalaf. Aqui nós temos o mestrado do Ricardo Quirico, em que ele avaliou o volume de material, o volume de neoformação óssea e de material, após 120 dias em humanos que foram submetidos a enxerto sinusal. E o que ele encontrou na sua pesquisa foi que o volume, a manutenção do volume do enxerto foi mais previsível no Genfos. E isso é natural que ocorra, visto que grande parte desse produto é um produto cerâmico. Nesse o Genfos convencional era um produto cerâmico que não era reabsorvido, enquanto que o osso autógeno ele entra numa fase de retração e perda de volume, já que parte desse material ele é remodelado para que ocorra uma neoformação óssea. Essa dissertação de mestrado serviu praticamente de um projeto piloto para que ele fizesse a sua tese de doutorado, onde ele fez um estudo pré-clínico e clínico sobre o Genfos XP como alternativa no reparo de defeitos ósseos. Então, vejam, aqui utilizando-se o osso autógeno e o Genfos XP para os enxertos sinusais. E ele fazia as tomografias pré, pós-imediata e pós-tardia nesses pacientes. E como resultado, ele observou que nos tempos tardios, realmente, o osso autógeno, ele se mantinha em boa qualidade para a instalação de implante. No entanto, a diferença entre o tempo 1, que seria o pós-operatório imediato, para o tempo 2, mostrava que parte daquele material de enxerto havia sido reabsorvido, enquanto que, quando se utilizou o Genfos XP, o volume permanecia o mesmo. Então, nós vamos ver que é muito mais previsível utilizarmos esses materiais quando a dimensão do seio permitir. Sabemos hoje que em seios muito pneumatizados deve-se utilizar uma associação do biomaterial inorgânico, entre eles o Genfos XP, com o osso autógeno numa proporção
de 50%, no sentido de termos uma neoformação óssea de melhor qualidade para a instalação do implante 6, 8, 10 meses depois do enxerto sinusal. Nesses casos de pacientes, o Ricardo fez avaliações histológicas, onde se observa o osso autógeno, a neoformação óssea que ocorria ao redor das partículas de osso autógeno, como também a neoformação óssea que ocorria aqui ao redor das partículas do biomaterial. Então, aqui nós vemos a partícula do biomaterial, essas duas imagens redondas, neoformação óssea nos poros da superfície, e aqui essa parte óssea neoformada envolvendo praticamente todo o grânulo, como é possível observar nesta imagem, onde todo o grânulo foi envolvido por uma neoformação óssea na cavidade sinusal. Assim como conclusão desta pesquisa do Ricardo, ele considera o GenFos XP como um material ósseo condutivo de excelente qualidade e que promove quantidades semelhantes de neoformação óssea com o osso autógeno, favorecendo então a sua utilização nos casos de enxerto sinusal. Aqui no nosso curso de especialização, atualmente nós temos usado mais o enxerto, para enxerto sinusal, o GenFos XP, já que terminamos a pesquisa com o Ortogen, que será publicada em breve. E aqui nós temos um caso em que nós encontramos uma pneumatização bastante grande desse seio maxilar. Fizemos o planejamento para a utilização do GenFos XP e utilizamos, neste caso, o stick bone para o preenchimento da cavidade sinusal do GenFos XP associado ao IPRF. E aqui nós temos as membranas de LPRF que vão ser instaladas na região externa, junto à parede lateral do seio maxilar. Aqui nós encontramos nessa imagem o stick bone e aqui preenchendo-se toda a cavidade sinusal, inclusive um defeito que havia nessa região do reborde, e a membrana de LPRF cobrindo totalmente a região do enxerto. Atualmente nós sugerimos que seja colocada uma membrana de Tech Graft junto à parede e sobre a membrana de Tech Graft seja colocado a membrana de LPRF, que tem uma ação extremamente positiva junto à regeneração dos tecidos móveis. Aqui nós temos uma radiografia pós-operatória imediata, mas esta paciente ainda está na espera para a instalação de implantes, quando será observada a qualidade do osso neoformado. Recentemente, na última revista Implant News, publicamos este trabalho, material bifásico das comprovações científicas da aplicação clínica, juntamente com o Paulo Kreisner, do Rio Grande do Sul, e nós vamos ver que, neste caso, que foi cedido pelo Paulo, foi feito o enxerto sinusal, e vamos encontrar, então, a técnica utilizada pelo Paulo, fazendo-se a proteção interna com uma outra membrana da Balmer, de nome Genderme, que é uma membrana cortical de osso bovino. Vejam que, então, esta técnica de proteção da membrana sinusal é uma técnica que está sendo feita com bastante frequência.
o preenchimento da cavidade com o Genfos XP, a proteção da parede externa com a membrana Genderme e a sutura interrompida simples. O tempo de espera para se instalar implantes em regiões de enxerto sinusal foi preconizado desde o início aguardar-se 6 meses. Atualmente, nós temos acompanhado a literatura e a orientação é que se espere de 8 a 10 meses para a instalação de implantes. Muito embora, com 6 meses, seja possível instalar implantes, no entanto, nós não teremos uma neoformação óssea de grande quantidade na cavidade sinusal. Aqui fazendo a instalação, 10 meses após o enxerto sinusal, instalou-se o implante, foi feita já a instalação do cicatrizador, a orientação para a cicatrização, regeneração do tecido mole periimplantar e, passado o tempo de ósseo-integração, a instalação do componente protético e da prótese sobre o implante. Assim, para a utilização do Genfos XP ou do Genfos convencional, e nós o recomendamos que para cirurgias de enxerto sinusal seja utilizado no Genfos XP as partículas 0,75 a 1. A associação de osso autógeno com o Genfos ou com o Genfos XP é uma alternativa para ser realizado em seios muito pneumatizados pela técnica imediata e também quando utilizar o Genfos convencional ou o Genfos XP puro ou associado a concentrado celular, deve-se aguardar no mínimo 6 meses, idealmente de 8 a 10 meses para a instalação de implantes. Assim, eram essas as informações que nós tínhamos para passar para vocês a respeito desses 2 biomateriais e vamos ficar à disposição para questionamentos conforme a orientação da comissão organizadora do CROP. A todos, muito obrigado.